Olá pessoal, meu nome é Davi, eu sou seu irmão alemão e bem-vindo no nosso curso de alemão. Hoje nós vamos aprender a estrutura da sentença. Fique ligado! Lektion 9. Satzstruktur. Aqui está uma visão geral do que vamos aprender nessa lição. Vamos começar com as partes importantes de uma frase, o sujeito e o verbo. Aprenderemos também onde é colocado o verbo e quais tipos de verbos existem. Vamos concluir este vídeo com um pequeno exercício. Aqui está a primeira frase. Ich heiße Anna. Noch einmal. Ich heiße Anna. Agora vamos analisar essa frase. Ich é o sujeito e heiße é o verbo. O sujeito conjuga o verbo. Um verbo conjugado é diferente da sua forma base. Com diferentes assuntos, o verbo é conjugado de forma diferente. Vamos fazer isso mais tarde no vídeo. Vamos olhar para outra frase que você já conhece. Ich wohne in Berlin. Aqui também, ich é o sujeito e wohne é o verbo. Uma regra básica da formulação de frases em alemão é que o verbo está na segunda posição. O sujeito é colocado ou à direita ou à esquerda do verbo. No entanto, há algumas exceções que aprenderemos dentro de momentos. Agora é a sua vez de analisar uma frase. Ich bin müde. O que pensa? Onde está o verbo e o que é o sujeito? Ich é o sujeito e bin é o verbo, na segunda posição da frase. Já aprendemos alguns tipos de perguntas, por exemplo, W-Fragen. W-Fragen são perguntas que começam com wie, welche, was, woher ou wie viel. Vamos analisar uma W-Frage. Wo wohnen Sie? Neste caso, Sie é o sujeito e wohnen é o verbo. Aqui está mais uma frase. Woher kommst du? Aqui, du é o sujeito no final da frase e kommst é o verbo. Nestes dois casos e em todos os outros W-Fragen, o verbo é colocado na segunda posição e o sujeito está no lado direito do verbo. Agora é a sua vez de analisar uma W-Frage. Wie heißen Sie? Onde está o verbo e qual das palavras é o sujeito? Sim, Sie é o sujeito e heißen é o verbo que está na segunda posição da frase. Aqui estão mais algumas W-Fragen. Wie geht es Ihnen? Wie alt sind Sie? Wo wohnst du? Was sind deine Hobbys? Wie ist dein Familienname? Em todas essas frases, o verbo está na segunda posição e o sujeito segue o verbo. Agora, passamos para outro tipo de perguntas. Ja-Nein-Fragen. Talvez você se lembre dessas perguntas de lições anteriores. A resposta a estas questões é ja ou nein, sim ou não. Por exemplo, haben Sie Kinder? Neste caso, o sujeito é Sie e o verbo é haben. Vamos olhar para outro. Sind Sie verheiratet? Aqui, o sujeito é Sie e o verbo é sind. Por favor, nota que essas perguntas são uma exceção da regra que acabamos de aprender, porque aqui o verbo está na primeira posição. Vejamos outro exemplo. Wohnst du in München? Aqui o sujeito é du
E o verbo é wohnst, que está na primeira posição e não na segunda. Então, sempre que houver uma Ja-Nein-Frage, você tem que colocar o verbo conjugado na primeira posição e depois do verbo, o sujeito. Aqui são mais algumas Ja-Nein-Fragen. Wohnen Sie in Deutschland? Spielen Sie Fußball? Sprechen Sie Portugiesisch? Sind Sie 30 Jahre alt? Haben Sie Zeit? Já deve ter reparado que nestas perguntas o verbo está em primeiro lugar, seguido do sujeito. Agora é tempo de praticar o que aprendemos. Übung. Bilde Sätze. Terá algumas partes de uma frase com um sujeito e um verbo, e terá de construir a frase correta. Lembre-se que o verbo está sempre na segunda posição. Apenas no caso de uma Ja-Nein-Frage, o verbo estará na primeira posição. Vamos lá, aqui está o primeiro exemplo. E a resposta deve ser: Ich heiße Marcelo. O verbo aqui é heiße e fica na segunda posição. O sujeito é ich e fica no lado esquerdo do verbo. Passemos ao segundo. Aqui a frase correta é: Er wohnt in Berlin. Aqui também o verbo está na segunda posição, wohnt, e o sujeito na primeira posição, er. A terceira frase é: e a resposta correta é: Sprechen Sie Deutsch? Este não é fácil. O verbo é sprechen e o sujeito é Sie. Mas o verbo está na primeira posição da frase porque essa frase é uma Ja-Nein-Frage. A resposta pode ser Ja ou Nein. Sim ou não. E aqui está o último exemplo. Wie alt bist du? Wie alt é considerado em conjunto e fica na primeira posição da frase. Muito bom, gente! Aqui está uma rápida visão geral do que aprendemos hoje. O verbo pode estar na primeira ou segunda posição da frase e é conjugado pelo sujeito. O verbo está na sua maioria na segunda posição. O sujeito ou está à direita ou à esquerda do verbo. Perguntas que começam com a palavra wie, por exemplo, wo, woher, wie, welche, wann, wie viel, se chamam W-Fragen. Aqui o verbo está em segundo lugar. Perguntas com resposta ja ou nein, sim ou não, se chamam Ja-Nein-Fragen. Aqui o verbo está na primeira posição. Maravilhoso, gente! Agora vocês conseguem construir frases em alemão. Na próxima lição, vamos falar sobre os pronomes pessoais. Se vocês gostam dos vídeos, não esquecem de se inscrever ao canal e deixem um comentário embaixo do vídeo o que vocês querem aprender em alemão. Fique ligado e até o próximo vídeo. Seu irmão alemão.